Ai, tá barrigão, bate a 180 o coração. Ontem eu a vi no ultrassom. Parecia ótimo, seu habitat exótico. O líquido amniótico é tão bom. O doutor falou que é uma menina. Luísa, que será se ele acertar? Ela pode ser o que quiser. Não se contraria uma mulher. Nem nasceu ainda e é muito bem-vinda, pois há de ser linda igual a mãe. O doutor falou que é uma menina. Luísa, que será se ele acertar? De que é essa música, Ricardinho? Franpa pra terra. Seu amigo Franpa pra terra, né? Tá bom. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. E no nosso primeiro programa, que foi ao ar em setembro de 2009, nós falamos sobre o parto. Afinal, era o nascimento do Papo de Mãe. E hoje vamos falar especificamente do parto natural. Natural mesmo, não apenas o parto normal. Você vai conhecer mulheres que por opção tiveram seus filhos em casa, sem anestesia, na cama, de cócoras ou até na água. Vamos conhecer essas histórias e falar das vantagens do parto natural e os riscos de ter um filho em casa. Será que pode haver complicações? É sem dúvida um tema... A Casa Ângela foi construída na região do Emiboimirim, na zona sul de São Paulo, uma área bem carente da capital. Ficou pronta há 2 anos. É uma casa de parto. Aqui hoje são feitas consultas pré e pós-parto, mas as salas de parto, que foram feitas aqui neste corredor, estão fechadas por falta de recursos. Às vezes o obstetra, ele induz a mãe a optar por isso, falando, vai ter menos dor e tudo. Porque é muito mais fácil para ele agendar uma cesárea do que ser chamado no meio da noite ou no fim de semana para fazer um parto natural. A reportagem especial do programa Papo de Mãe hoje na Espanha vai contar a história de Lourdes, uma espanhola que optou pelo parto em casa e teve a sua filha Tecla aqui, nesse sofá. Então estão aqui a Luciana, a Eliane e a Mariana. Obrigada por terem vindo. A Luciana teve o bebê em casa? Eu tive meu primeiro filho no hospital e o segundo em casa. E eles estão aqui, seus filhos? O mais velho, o Arthur, que nasceu no hospital, num parto humanizado também, na água, tá ali brincando, tá com 3 anos e meio. E o menorzinho? É o Pedro, tá com 9 meses, ficou em casa hoje, ele nasceu em casa. Como é que foi o parto dele? O do Pedro? Foi bacana. E por que você escolheu ter em casa? Então, eu tive essa primeira experiência no hospital que foi maravilhosa, foi muito linda, muito transformadora, assim, pra mim, o nascimento do Arthur. Mas eu tive algumas coisas que me deixaram um pouco insatisfeita no hospital. A principal delas foi que, logo após o nascimento, o Arthur teve que ir para o berçário. Era uma rotina do hospital que eu não sabia, nem tinha sido informada. Então, nós estávamos bem, tanto eu quanto ele, né? O parto tinha sido natural, sem intervenção nenhuma, não tinha tomado anestesia nem nada. E ele teve que ir para o berçário, me disseram que ele ia ficar 3 horas lá e ele ficou umas 10 horas. E foi uma separação assim muito doída, muito difícil. Eu ligava várias vezes lá e diziam que ele já estava vindo e o tempo foi passando até que eu levantei e fui lá eu mesma buscá-lo assim, no berçário. E aí no segundo eu decidi que eu queria tomar todas as decisões mesmo, durante, antes, depois do parto, e aí eu decidi ter em casa. E daí, como que o Pedro nasceu? Pedro nasceu de um jeito muito parecido com o do Arthur também, os dois nasceram na água, né? A diferença é que o Arthur foi na banheira do hospital e o Pedro foi numa banheira inflável que a gente montou no meio da minha sala, porque minha casa, meu apartamento é pequeno, não cabia em nenhum outro lugar, a não ser no meio da sala, a gente afastou os móveis e ele nasceu na água. E aí você também. sentiu diferença entre os 2 partos, um no hospital e outro em casa? Eles foram, acho que muito parecidos, foi até a mesma equipe e... O que mudou foi o depois. E em casa tem aquela coisa de ser a sua casa, né? Chegou num certo ponto que meu marido fez café pra equipe, então aquele cheirinho do café, assim, eu lembro até hoje. Eu não tomei, mas eu senti o cheiro e foi muito bom, assim, aquele cheiro de casa mesmo, sabe? Mais da minha aconchegante, casa. assim. E daí nasceu, Mais ficou com íntimo. você. E ficou comigo o tempo todo. Ele não saiu, assim, ele só saiu do meu colo pro colo do pai, da avó, mas assim, ficou o tempo inteiro com a gente. Né? Daqui a pouco você conta mais como é que foram até todos esses preparativos, né? Tá bom. Tá bom. E a Eliane, como é que foi? O seu filhinho tá aqui também. O Caetano. Ele tem quantos anos? O Caetano tem 3 anos e 8 meses. E você só tem ele? Só tenho ele. E como é que foi o nascimento dele? Ele foi parto natural também, né? Sim, foi um parto natural, foi um parto normal, na realidade, na casa de partos, Sapopemba. Aconteceram algumas intervenções,
Mas eu não tomei anestesia, eu tive tranquilidade de caminhar, de ficar onde eu queria, de decidir. Cheguei a tentar na banqueta, né? Usei a barra, fiz tudo que eu senti necessidade naquele momento, eu fiz. Eu conheço lá a Casa de Parto de Sapopemba. E como é que foi a sua decisão de ter o bebê na casa de parto e de não ir para um hospital? Alguma coisa? Isso era uma coisa que você já tinha decidido desde o começo da gestação? Sim, na realidade, muito antes de engravidar, eu já questionava muito a questão da cesárea, né? Porque eu viajei uma vez para Alto Paraíso, para uma casa de uma amiga, e ela tinha tido os 3 filhos dela em casa. E eu via que todas as minhas amigas que tinham filhos, era sempre uma cesárea. E isso, assim, ficou muito forte. Eu questionei muito isso, muito antes do Caetano nascer. Já uns 10 anos antes eu já questionava. Foi tudo bem que você falou que teve algumas intervenções, porque teve alguma complicação na hora de nascer, não? Na realidade, eu entrei na casa de parto com a bolsa rota. E o Caetano tinha um ultrassom, eu tinha um ultrassom do Caetano, né? Que ele estava estimado em 4,5 kg. E aí, enorme. assim, E aí foi uma coisa da enfermeira obstetra ficar um pouco ressabiada com o tamanho, com o fato dele... A bolsa rota que tinha estourado a bolsa, isso, né? E o Almir, você sabe o que é estourar a bolsa, né? Porque no começo do programa... Nada a ver com o mercado financeiro. Não tem. Então eu sentia que ele estava alto, ela também, ela questionou isso também, e a todo tempo ela achava que seria melhor eu ir para o hospital. Então, na realidade, eu fiquei... Ela tentou convencer o meu marido também, de que era melhor, que na realidade ela convenceu, e eles ficavam os dois tentando me convencer também que eu deveria ficar lá. Eu dizia, não, eu vou parir aqui, eu e o Caetano nós vamos conseguir, e nós conseguimos. Quantas horas você ficou em 8 horas de 8 trabalho horas de parto. Você ficou isso. quantas horas em trabalho de parto? Ativo mesmo assim, a bolsa estourou em casa, umas 8h30 da noite, nasceu às 2h30 da manhã. Foi um parto rápido até para o primeiro filho. E agora a gente vai conhecer a Mariana e a Joana. Com quanto tempo tá a Joana, Mariana? Tá com 4 meses. Que bonitinha. Você tá mamando? Ela tava mamando? Conversando agora. Agora ela tá falando. Muita gente, né, Nenê? Bonitinha. E como é que foi o nascimento dela? Foi lindo. Como todos, assim, que nascem naturalmente, acho que você pode realmente dizer que são nascimentos lindos, né? Porque você mesma se vê naquele papel de superação e momentos que você acha que não vai conseguir, mas e aí você lembra que você se preparou para aquilo. Eu digo que é um parto que para mulheres que se preparam, né? A não ser aquelas premiadas que nascem no meio do caminho. Eu fiquei 12 horas em trabalho de parto. E ela nasceu em casa? Nasceu. Ela nasceu, eu estava de pé, na realidade. Apoiada num cabideiro, junto com a doula, a Marcele, que está aí, né, lá na coxinha. A gente vai conversar com ela daqui a pouco. E aí eu senti que aquela contração estava virando outra coisa, né? E Mariana, você falou da preparação, quer dizer, você já tinha tomado essa decisão há bastante tempo, de ter o parto em casa, de ter um parto natural? Como você, eu também sempre fui assim, bem contra a cesariana, apesar de também não saber direito o que era a outra opção além da cesariana para mim, né? Então eu troquei de obstetra quando eu estava, acho que com 3 meses de grávida. Tinha sido meu obstetra até então, meu ginecologista. Só que a gente estava começando a divergir, né? Porque eu queria informações e ele não me passava muito. Então eu falava do parto, ele, não, vamos ver isso mais pra frente, não é um assunto pra você. Agora, eu falei, mas, gente, se não é pra mim, pra quem vai ser? E aí eu tive a sorte de ter a Marcele como amiga, que é doula, também teve a filha dela, Olivia, de parto domiciliar. E eu achava que ela tinha tido a Olivia de parto domiciliar porque ela é professora de yoga. É só uma pessoa, assim, acrobata. Eu tinha essa imagem mesmo, acrobata. Acho que falta informação. Muitas mulheres realmente não sabem. Ela falou, vai lá numa reunião de gestantes na Casa Moara. Quando a gente chegou lá, eu e meu marido, fotos de partos domiciliares e hospitalares humanizados, bebês nascendo, sorrindo literalmente dentro da banheira. A gente falou, nossa, antes mesmo de entrar, a gente falou, nosso parto vai ser assim, tá? A gente combinou. Vocês que decidiram. Aí a gente na hora viu que era totalmente possível, né? Uma vez que nós nos preparássemos para isso.
E foi uma bênção, assim, é muito bom tudo em casa. Então daqui a pouco vocês vão desmistificar essa história da dor do parto, que tanta gente fala que, eu vou fazer cesárea. Às vezes a mãe que decide, não deixa nenhum médico, eu vou fazer cesárea porque eu não quero sentir a dor. Daqui a pouco vocês falam da dor, hein? E a cesárea não tem dor, por acaso? Aí que é a dor de verdade, né? Olha, meus 3 filhos nasceram de cesárea e eu tive muita dor no pós-parto. Claro, e a hora que você mais tem que estar ativo para cuidar do nenê, você está ali. Olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, o parto natural é 3 vezes mais seguro para mãe e bebê. A pesquisa feita com 107 mil mulheres, todas da Ásia, identificou que quando a criança nasce por cesárea, sem indicação, a mortalidade da mãe, a necessidade de fazer transfusão de sangue e o encaminhamento dos bebês após o nascimento para a unidade de terapia intensiva são 2,7 vezes mais frequentes. Também participam do papo o Dr. Júlio Barbosa, ginecologista e obstetra, obrigada pela participação, e a Márcia Koifman, que é obstetriz. Obrigada, Márcia. Explica um pouquinho para quem não sabe qual é a diferença de uma obstetriz e de um obstetra. A minha formação é como enfermeira obstetra. Eu fiz curso de enfermagem, depois fiz uma especialização em obstetrícia para estar apta a atender partos normais. E o obstetra é médico, né, doutor? Sempre médico. O obstetra, ele é médico, faz os 6 anos de formação em medicina e ao término dos 6 anos, hoje é obrigatório a fazer uma residência médica, que são mais 3 anos na especialidade. Agora, doutor, dá para generalizar o parto, que o parto no hospital é mais seguro do que o parto em casa, ou depende muito de cada caso? Eu acredito que sim, vai depender realmente de cada caso, né? O parto em casa, e como a gente fala de parto, o parto é um processo fisiológico. Então, na sua grande maioria das vezes, na imensidão das vezes, ele tem uma tendência a ser um parto normal, sem complicações, né? Mas existe aí uma pequena porcentagem de partos que podem ter algumas complicações e que aí a paciente estando no ambiente hospitalar, você pode ter alguns benefícios nesse sentido. Nesse caso, doutora, o senhor acha, por exemplo, essas mães que optaram por ter o filho em casa, precisa ter alguma retaguarda ali, caso alguma coisa não aconteça como previsto? Eu acho que precisa ter uma retaguarda sempre. Você teve essa preocupação, não sei, de ter uma ambulância perto, alguma coisa? Ambulância não é o caso, né? Mas assim, é importante que fique claro que todos esses partos que a gente fala em casa sempre tem um acompanhamento de profissionais capacitados, né? No meu caso foi uma médica obstetra, uma pediatra e teve uma doula também que me acompanhou. Na casa de parto tem essa retaguarda também, caso haja alguma complicação? Tem sim, para o Hospital da Vila Alpina, que é muito próximo. Na realidade, ela até, a parteira chegou a deixar a ambulância preparada por conta do tamanho do Caetano. E o Caetano nasceu com 4,5 kg? 4,270 kg. Parto normal. E você, Mariana, você teve essa preocupação de ter uma retaguarda? Quem que estava ali na hora do parto? Foi Era a doula, né, que você falou? A doula Marcele, que começou comigo essa epopeia toda. E me levou a conhecer a Márcia e a Priscila Colacioppo, que trabalham juntas, né? São as meninas da Prima Luz. Eu tenho um dado aqui, até gostaria que vocês comentassem, né? Olha, o Brasil é campeão mundial em cesáreas, segundo o Conselho Federal de Medicina. Por que será que isso acontece, hein? O que vocês acham? É medo da dor do parto? É comodismo do médico? Doutor, muita gente fala isso, que tudo isso acontece por causa do médico. Doutor, o que o senhor acha defendendo a classe? Olha, eu não acho que seja por causa única, exclusivamente do médico, né? Essa é uma pergunta que envolve uma série de fatores. A resposta disso é uma série de fatores. É a assistência suplementar que se tem hoje. Realmente algumas mães também preferem essa questão do parto. Existe um pouco da comodidade do médico. Então, acho que é uma resposta disso. Às vezes, comodidade até da própria mãe. Tem mãe que quer marcar a data. Sim. Ou essa história de não querer sentir a dor. Falem um pouco, vocês que passaram por isso, sobre dor do parto. Eu acho que se valoriza demais. A dor é um dos aspectos do parto, assim, tem tanta coisa envolvida e eu acho que o medo maior não é nem da dor. Eu acho que a gente põe na conta da dor outros medos que a gente traz, assim,
do desconhecido, de se tornar mãe, de viver uma coisa que você nunca viveu antes. Então é mais fácil, tudo isso é muito difícil de verbalizar, então falar, morro de medo da dor, morro de medo do parto. Mas, na verdade, você está com medo desse passo, né, que você está dando na vida. Para, pelo que eu escuto dizer, na hora que nasce, passa tudo. Passa. E assim, eu acho que a dor, assim, para mim teve um efeito contrário. Enquanto eu sentia a dor, na realidade, que para mim era um trabalho. É disso que eu chamo mesmo, é um trabalho, não é uma dor. É algo que está acontecendo com o seu corpo e que você tem que sentir, tem que se entregar para isso. Eu não via como uma dor. Eu costumo dizer, porque eu já tive muita dor de dente, eu falo de forma nenhuma, a dor de dente é muito pior do que a dor do parto, né? Deixa eu até saber uma coisa, como é que é a rotina de uma obstetriz? Olha, não tem rotina. Como é que é a sua vida? A vida é bastante impossível, né? Eu acho que isso é uma das questões até, porque tem tanta cesárea, né? Eu tô aqui agora e daqui a pouco vou ter que sair, porque eu tô com uma paciente em trabalho de parto. Então, assim, a gente não tem... Você é uma paciente em trabalho de parto, você está aqui? Tá no comecinho. E ela está lá tranquila? Tá tranquila, tá bem no comecinho, daqui a pouquinho eu vou para lá. Então, a gente não tem mesmo uma rotina, né? A gente está sempre à disposição para quando uma mulher ligar e começa o trabalho de parto, a gente vai e acompanha. Durante e normalmente você já está acompanhando essa gestante durante a gravidez? Sim, a gente faz o acompanhamento pré-natal paralelo ao acompanhamento do médico, né? Principalmente pelo que o Dr. Júlio falou, para atender um parto em casa, principalmente, a gente tem que ter toda a segurança que é uma gestação de baixo risco, que não tem nenhuma patologia associada, que ela está bem, que ela está preparada. Tanto a mãe quanto o bebê, né? Para que ela, né, para essa opção do parto em casa. Então a gente, o vínculo que a gente cria com a paciente é muito importante. Bom, então a gente não quer prejudicar o parto de ninguém. Eu vou para o próximo bloco para a gente poder liberar aqui. Obrigada por você ter vindo. Obrigada. E também no próximo bloco você vai conhecer uma casa de parto. E o trabalho de uma doula. A gente falou aqui da doula, a gente vai conhecer uma doula. Fique agora com a Mariana Verdelho e um papo pelas ruas. Nós já voltamos. Eu queria saber se o seu parto foi natural, foi normal, foi cesárea, como é que foi? Cesárea. Não consegui ter parto natural. Você teve vontade? Eu tentei. Eu rompi a bolsa, mas eu não consegui, não tive a dilatação para ter parto normal. Aí, cesárea. E o que você acha daquelas mulheres como até a Gisele Bündchen, que parece que teve o filho dela em casa? O que você acha desse tipo de parto, assim? Na banheira, do lado do marido, como é que você acha? Eu acho que tem que ter muita coragem, porque deve ter uma dor. Eu já achei o parto natural, a contração do parto normal, que eu tive um pouco, eu já achei insuportável. Não sei, acho que é de mãe pra mãe, mas eu acho que se eu fosse ter outro filho eu não teria parto natural, eu ia ter parto cesárea. Mulheres têm em casa na banheira, com o marido do lado, junto na banheira, aquela coisa o mais natural possível, sem nenhuma anestesia, sem nada. Olha, acho que a humanidade viveu muitos anos sem ter anestesia, sem ter a cesárea, sem ter essas coisas. Acho que poderia continuar sendo assim, né? Apesar que algumas mulheres têm medo da dor, falam muito da dor e ficam com esse receio de passar um tempo sentindo dores. Então, acho que cada um tem que fazer a sua opção, né? Eu preferiria um método mais natural. A cesárea, ela facilita na hora do parto, porque não vai sentir nada, mas depois da recuperação é uma cirurgia. Então, como uma cirurgia, é muito mais complicada. As mães gostaram aqui da entrevista, né? Vocês conversaram com ele antes, eu acho. Contratou ele para falar. Esse homem. Nós precisamos conhecer esse homem. Deixa eu até aproveitar que a Márcia se transformou na Priscila. Que é a obstetriz que vai ficar com a gente, vai acompanhar agora aqui, porque ela foi lá acompanhar o parto, né? Doula é uma palavra grega que significa mulher que serve. O Ministério da Saúde incentiva a presença de doulas voluntárias nas maternidades públicas. E a Organização Mundial de Saúde também reconhece a enorme contribuição da presença da doula na hora do parto. Agora, aqui com a gente, está a Marcele Ribeiro, que é doula. Obrigada pela participação. Marcele, quais são os benefícios da presença da doula durante o parto? A doula, na verdade, ela fica em função da mulher, né? Durante todo o trabalho de parto, antes até do trabalho de parto, mas durante todo o período que a mulher precisa de um apoio. Muitas vezes o marido dá muito esse apoio, mas a doula, ela conhece um pouco da parte técnica, do que é normal, do que não é normal num trabalho de parto. Ela não está tão envolvida, né, emocionalmente com aquele nascimento, tanto quanto o pai.
Então ela dá um suporte emocional e físico para a mulher em trabalho de parto. Se o pai desmaiar, a doula não desmaia. Não, e a Marcele também é professora de yoga, né? Então, quer dizer, não é só quem faz yoga que tem parto natural, né? Não, definitivamente não. Qualquer mulher pode? Qualquer mulher que esteja bem emocionalmente, principalmente. Eu sou educadora física também e eu ouvi muito isso. Ah, você faz yoga, você trabalha com o corpo, por isso que você teve um parto assim. Mas eu já acompanhei muitas mulheres que são sedentárias, que nunca fizeram yoga e que tiveram partos lindos porque estavam muito bem emocionalmente falando, né? Você que acompanhou o parto da Mariana, foi, né? Da foi. Joana. A Joana, ela tá passeando pelo nosso cenário. E você tem quantos filhos? Eu tenho uma. Uma menina. Uma menina. Que nasceu em casa também? Nasceu em casa também. E você teve uma doula para você? Na verdade, foi por isso que eu me tornei doula, porque eu tive uma doula comigo e faz mesmo muita diferença você ter pessoas que te apoiam, que estão ali para falar que tá tudo bem, para te ajudar a achar um centro na hora do trabalho de parto. Então isso me motivou. Porque é tudo muita novidade, né, pra mulher, né? Principalmente no primeiro parto. Agora a gente está falando aqui de histórias de sucesso, tudo deu certo e tal. Mas eu acredito que muitas mães, quando escutam, ainda se assustam e falam, ah, mas será que não é arriscado? Vamos falar um pouquinho do risco, do outro lado, doutor. Existe risco em ter o bebê em casa? Quais são esses riscos? Ou quais são os cuidados que precisam ser tomados para evitar esses riscos? Não pode ser, não deve, pelo menos, ser uma gestação de risco. Deve haver um acompanhamento pré-natal para que a gente possa identificar essas possibilidades de riscos ou não, né? E pensar num parto domiciliar, que todas elas já falaram, que sempre pode existir, numa possibilidade pequena, a necessidade de uma intervenção. E aí tem que ter realmente uma retaguarda nesse sentido. Porque quando a gente fala em risco, o que pode acontecer na hora do parto que daí precisa correr, por exemplo? A gente tem os casos, por exemplo, de um descolamento de placenta. Nós temos a possibilidade de um prolapso de cordão. O que é isso? É uma bolsa que rompe e, de repente, pelo fato dela se romper muito rapidamente, o cordão umbilical vem e se coloca ali na frente. O cordão umbilical é por onde passa o sangue que está indo para o bebê. Então, essas são situações de urgência que podem ocorrer num parto que até então não tinha nenhum risco possível. E, de repente, a gente pode precisar de uma coisa mais rápida. E aí leva para o hospital. Já aconteceu isso com você? Eu quero comentar a respeito do risco. Porque o que acontece são as intervenções que nós estamos falando. É muito importante que se saiba disso. A mulher que tem filho em casa é de baixíssimo risco, perto de zero. Então, com pré-natal bem feito, como ele disse, sem nenhuma patologia associada. Então, essa mulher, ela está assim, pronta pela natureza para parir e lindamente. Patologia, quando você diz, até em relação ao bebê, né? Diabetes, pressão alta, problema de coração. Tanto a saúde da mãe quanto do quanto bebê. Do bebê. Então, essa mulher, ela faz todos os exames clínicos, ultrassons e etc. Né? Então, ela está sendo, na verdade, monitorada por um médico e pela parteira, por ambos. Se é detectado algum risco, eu sempre falo isso, eu não rasgo dinheiro, não rasgo diploma, jamais eu vou colocar uma mulher em risco e um bebê. Então, quer dizer, não é só decidir ter o parto em casa, mas decidir ter com esses cuidados, né? Todos os cuidados, mas uma coisa importante dos riscos é o seguinte, quando você está no hospital, muitas coisas acontecem. Por exemplo, um soro com ocitocina, que é um hormônio sintético. A gente tem a ocitocina endógena, né, que é o hormônio que é liberado para você entrar em trabalho de parto. Então, muitas vezes, é muito comum, para acelerar o parto, esse parto ser induzido. O que acontece com o parto induzido? Já não é mais natural. Em casa, jamais se faz isso. Então, o risco de um descolamento de placenta, de um prolapso de cordão, por exemplo, é muito aumentado muitas vezes com o soro, com esse hormônio. Em casa, isso não acontece. Então, quer dizer, os riscos, na verdade, no hospital, suplantam os riscos em casa. Então, uma rotura de bolsa, por exemplo, a rotura de bolsa dela foi espontânea. Em casa, é só rotura de bolsa espontânea. A gente não faz uma amniotomia, que é a rotura de bolsa artificial. Isso em casa não é feito. Então, assim, nenhuma intervenção hospitalar é feita em casa.
se houver necessidade de alguma intervenção, essa mulher vai ser encaminhada para o hospital, ela vai ser transferida. E durante todos esses anos de experiência já aconteceu? Em 7 anos de atendimento, a gente tem uma média, nós temos uma média prima luz, né? A Márcia e eu e as outras parteiras em São Paulo também é essa média, porque não somos só nós, né? Parteiras urbanas, existem outras parteiras que atendem como nós, como a gente. Então, é 15%, na verdade, de transferência. Para a Organização Mundial de Saúde é até um número alto de transferência. Agora, a transferência não transferência de emergência. A nossa transferência, na verdade, nós nunca transferimos em 7 anos uma mulher emergencialmente. Entendi. Nunca Uma tive que coisa chamar mais... a ambulância, por exemplo. É uma transferência mais de precaução. Não, sabe qual é o nosso grande motivo de transferência? É que a mulher, como o trabalho de parto é natural, muitas horas. Então ela fica 10 horas, 15 horas, 20 horas em trabalho de parto. Às vezes a mulher está exausta, ela não quer mais ficar naquele, né? Ela pode desistir, ela desiste. Ela falou, não quero mais ficar em casa, eu quero tomar uma analgesia, por exemplo, intervenção. Então a analgesia tem que ser feita no hospital. É bom também ela ter essa coisa de... Ninguém vai trancar a porta e falar, daqui você Agora, o cansaço é mais vilão do que a dor. Porque eu me senti muito cansada no final. Quando eu percebia que eu não conseguia mais movimentar direito a minha perna, isso pra mim foi o grande vilão. Isso pra mim foi assim, minha nossa, eu estou cansada. Então deixa eu aproveitar que a Priscila falou aqui da Casa Ângela, que a gente vai assistir agora. Tudo bem? Oi, que chorinho gostosinho, dá até saudade desse chorinho. A gente vai aproveitar para assistir então a reportagem da Casa Ângela, porque a Rosângela Santos, ela foi até lá, a casa fica na periferia de São Paulo, né? E ela está de portas abertas para a população graças a doações e ao trabalho voluntário. Ela foi criada em 2003 em homenagem à parteira alemã Angela Gerke, que é uma das pioneiras no movimento de humanização do parto no Brasil. Vamos assistir a reportagem. Maria Eduarda, 12 dias, e a mãe Daiane, de 19 anos, vieram fazer uma consulta. Daiane fez todo o pré-natal da menina nesta casa de parto, que fica na zona sul de São Paulo. O acompanhamento pós-parto também está sendo feito aqui. Que no posto é meio difícil, né, da gente estar conseguindo passar. Aí aqui é mais fácil, a gente consegue passar todo mês, fazer os exames, ter o acompanhamento dos médicos, né? Mas Maria Eduarda teve que nascer em um hospital. É que a casa não tem recursos para contratar toda a equipe que precisa para realizar os partos. Nós estamos dentro da legislação, tem uma portaria ministerial que prevê equipamentos básicos, referências contra referências para uma casa de parto poder funcionar dentro do SUS. E nós somos também autorizados pela vigilância sanitária. Então a gente está com tudo pronto. A única coisa que falta é recursos para contratar uma equipe que possa tocar a casa durante 24 horas. A casa é grande e muito organizada. O nome Ângela é uma homenagem à parteira alemã Angela Gerke, que veio para o Brasil na década de 80 para trabalhar na Associação Comunitária Monte Azul. Logo, ela passou a acompanhar grávidas e, comovida com a falta de acesso dessas mulheres aos serviços de saúde, Ângela passou a assisti-las durante o parto. Ela morreu há 11 anos, vítima de um câncer. A proposta da casa é dar prosseguimento ao trabalho feito por esta parteira. Além dos locais próprios para o parto humanizado, há ainda um salão onde são feitos encontros como este, com jovens da comunidade. Hoje, o tema é gravidez. O parto normal faz parte da natureza, né? Dos animais e do ser humano. A Casa Ângela tem 7 funcionários e conta com a ajuda de 4 voluntários fixos. Está pronta para receber mais profissionais e não faltam mães querendo ter seus filhos aqui. É importante porque é ver o parto normal como normal, sabe assim, como que é celebrar a vida e tá todo mundo que quer bem essa criança que está ali e ver chegar, né? E é super lindo. É lamentável mesmo que esteja fechada. No ano passado, a coordenação da casa resolveu fazer uma experiência, realizar poucos partos por mês com uma equipe reduzida. Mas a procura foi tão grande que os partos tiveram que ser suspensos. O ambiente não lembra um hospital. Corredor amplo, paredes pintadas de amarelo e aqui estão as salas de parto, ao todo são 4, da Casa Ângela. O Caio nasceu aqui há pouco mais de um ano. Foi nessa sala que ele nasceu, Ivanese? Sim, foi nessa sala que ele nasceu. Ele nasceu, eu tive ele sentada, né,
numa banqueta meia-lua, que ela tem um encaixe para sair a cabeça do neném. Muito melhor que o hospital, né, que tem várias doenças, né? Então eu acho que a mulher fica muito exposta e a criança também. A Casa Ângela tem também um quarto maior para repouso. Tem banheiros com chuveiros e tudo o que é necessário em caso de uma emergência. Berço aquecido para manobras de ressuscitação, incubadora neonatal para transferir o recém-nascido para um hospital, cadeira de rodas e uma ambulância. Muito seguro. Muito seguro, porque eu acho que parir é da mulher, é um dom que a gente tem e a gente pode. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo é a favor do parto normal, mas contra o parto fora de um hospital, mesmo que seja feito em casas de parto equipadas como a Casa Ângela. Porque embora apresente toda uma estrutura para poder nascer o neném, às vezes tem piscina, tem a banheira, é aquele parto humanizado que ele tem, na hora de uma ação imediata não tem os recursos necessários para ter uma ação pronta por isso. Mesmo quando as mulheres apresentam um risco muito baixo? Mesmo que a paciente não tenha nenhuma intercorrência, durante o trabalho de parto pode aparecer essa intercorrência. Então a gente tem que estar preparada para isso. Agora, você vê o trânsito de São Paulo, o trânsito que a gente tem, mesmo que tenha uma ambulância próxima, até transportar essa paciente para um hospital, fazer a internação, às vezes a gente pode perder vida. Mas algumas mulheres acham que os riscos que elas correm em uma casa de parto são bem menores que os problemas enfrentados em um hospital. Falei, não vou ter em hospital. Eu tive vários casos na minha família, conhecidos, que passaram coisas no hospital que eu acho que ninguém merece. Então, assim, é uma coisa desumana mesmo. A gente sabe, sim, da capacidade que a casa tem, que a equipe tem, né, todo o trabalho que a filosofia, a ideia da casa. Então, é muito, assim, angustiante pra gente. Angustiante para quem vê um trabalho modelo parado por falta de dinheiro. Angustiante para quem quer ter um parto simplesmente natural e não pode. Mas vontade de chorar dá quando as mulheres que fizeram todo o acompanhamento aqui suplicam, né, para poder ficar aqui. Ao mesmo tempo que eu fico muito triste, eu tenho muita esperança de que vão abrir, que logo eu vou chegar aqui e vai estar funcionando, tudo a todo vapor. Olha, as fotos que a gente viu ali, que estão expostas, estão aqui nesse livro, né? Isso. Aqui no livro da Luciana, Parto com Amor. Conta um pouquinho da história do livro. Esse livro surgiu depois do nascimento do meu primeiro filho, do Arthur, né, que a gente já comentou aqui, que está com 3 anos e meio. Foi uma experiência para mim tão importante, tão transformadora, que eu comecei a pesquisar cada vez mais o assunto. Meu marido, o Marcelo Min, que é autor comigo do livro, é fotojornalista, e ele tinha feito as fotos do parto. A gente começou a mostrar para algumas pessoas e as mães todas se emocionavam, achavam muito bonito, né? Falavam, mas dá para ter um parto assim? Então assim eu também quero, né? E a gente achou que era importante mostrar para as mulheres que é possível ter um parto muito bonito, né? Mariana, você falou da importância da preparação. Como foi essa sua preparação? Eu digo que eu fiquei mais saudável na gravidez, que eu estava sem fazer muito esporte, assim, certinho, né? E aí eu comecei a fazer yoga com a Má. E ela é professora de yoga para gestantes. Então aquilo me ajudou muito também na questão da respiração, essa conscientização do períneo, que é a região onde a gente tem que esticar, né, para nascer o neném. Então me ajudou muito as conversas também, os livros que eu li vários livros sobre parto ativo e parto natural. E conta um pouco pra gente como é que foi que o seu marido estava junto, ou tinha mais gente da família junto, porque daí de repente você pode convidar todo mundo, se quiser, faz uma festa em casa mesmo, né? Esse primeiro, acho que para os primeiros filhos sempre tem uma tensão diferente, você não sabe como vai ser. Então eu não avisei nem minha mãe nem meu pai, só quando nasceu, a Joana nasceu. Foi uma escolha minha, apesar de eu ter falado muito da minha mãe no trabalho de parto e talvez quisesse ela lá. Eu optei por não avisá-la antes, porque é uma coisa como a Priscila falou, você não sabe quantas horas você vai ficar ali, mas
10, mais 8, mais 5. Então, às vezes, a pessoa que não tem a informação que eu tive, que me preparei... Ela podia ficar mais preocupada. Mas eu vou ter que chamar o próximo bloco, porque tem participação dos telespectadores e a gente vai conhecer uma história que o Anderson Vasco descobriu lá na Espanha sobre parto em casa. O Papo de Mãe volta já. Leonardo, você tem filhos? Tenho. Quantos? 3. 3 filhos. E a sua mulher, ela teve cesárea ou ela teve parto normal? Cesárea. Os 3? É. Ficou lá do lado dela na cesárea? Foi. Então ela ficou bem logo no dia seguinte ou ela reclamou, devia ter feito parto normal? O quê? Ela ficou uma semana sem conseguir levantar direito. Como é que foi o seu parto? Ambas foi parto cesárea. As duas não nasciam por decurso de prazo. Elas chegavam no limite do período e a primeira tentei indução para normal, mas não quer nascer não. As duas nasceram de cesárea. E você teve vontade de ter parto normal? Sim, chegou num limite de prazo para eu ficar lá na indução. Eu falei, não vou esperar mais não, vamos olhar a carinha. E na segunda filha, como é que foi? Segunda também foi cesárea. Eu tive um probleminha depois, eu tenho uma tendência à coagulação, eu tive uma embolia pulmonar, eu tive uma parada cardíaca, foi meio bagunçado, né? Que bom que deu tudo certo no final. Deu tudo certo. Eu sei que se eu tivesse tido em casa, eu teria tido muito problema. O problema da embolia é esse, né? A resposta tem que ser muito rápida, não tem como. Então... Ou seja, se você tivesse com uma parteira em casa, poderia não dar certo? Não, pra mim, no meu caso, com certeza teria dado errado, viu? Mas isso tudo são coisas que são identificadas antes, doutor, no pré-natal ou não? Na grande maioria das vezes, essas situações elas são identificadas durante o pré-natal. Né? Por isso que a gente sempre ressalta que o acompanhamento pré-natal é importante para poder fazer a diferença de quem está apto a pensar num parto domiciliar ou de quem tem que ter um parto no hospital com alguma segurança a mais. E os maridos participaram ativamente? Como é que foi? Apoiaram? Participou bastante, me apoiou muito. Eu troquei de médico na primeira gestação com 36 semanas. Meu marido bancar isso, realmente. Tenho que agradecer publicamente. Depois ainda fez o livro lindo comigo. Não só apoiou, como fotografou e me ajudou a fazer esse livro lindo para inspirar tantas outras mães. E estava com você do lado ali? Sim, e no nascimento do Pedro, do meu mais novo, o Pedro nasceu, eu estava segurando nas duas mãos dele, assim, e o Arthur estava do lado, o Arthur assistiu o parto. Que legal. E o seu marido, ele ficou tentando te convencer a ir para o hospital? Na realidade, desde a nossa primeira visita na casa de parto, aos 4 meses de gestação, ele já ficou ressabiado do local, então, desde então, acho que quando aconteceu na hora eles tentarem me encaminhar para o hospital, eu já sabia que essa era uma postura dele, que ele tinha essa insegurança, no caso. Então, eu já fui para lá, só fui com ele também, preferi não avisar ninguém e não chamar mais outras pessoas. E aí, eu já sabia que era uma postura dele, mas de qualquer forma, ele esteve ali, ele fotografou, ele ficou o tempo todo do meu lado. E agora que as crianças nasceram, eles continuam ali ao lado? Bastante. Ajudam, tudo, trocar fralda, tudo. Agora a gente vai conhecer um pai e a gente vai até descobrir que ele não ajuda a trocar fralda, a gente vai descobrir por quê. Quer ver? É o marido da Mariana que está aqui. Qual é o seu nome? Pascoal. E você, Pascoal, como é que foi essa decisão do parto natural em casa? Foi imediata. Eu já tenho um filho, né, que foi cesárea, tudo. Foi legal, né, cesárea, mas é aquela coisa mais mecânica, né? E agora em casa foi mágico. Mágico, inexplicável. Como é que foi a primeira noite em casa com o bebê? Foi tranquilinha, Aí a gente tava falando da fralda, né? Até os 15 dias ela usou fralda de pano, né? E aí, sem querer, tava calor, ela tava incomodada, a fralda era P, não era RN ainda, de pano. Falei, vamos tirar, que tá encostando no umbiguinho. Tiramos a fralda, ela dormiu. Ela dormiu, aí a Maria, ai amor, não quero usar mais fralda, como é que faz? Eu não vamos usar. Falei, você vai achar, né? Porque ela leu, acho que 9 meses o que eu li na vida toda. A Joana não usa fralda. A gente usa essa fralda de pano às vezes, quando tá no avião, sei qualquer coisa, né? Mas não usa fralda. Aí ela foi estudar e falou, vamos ver que 50% das crianças do planeta não usa fralda. Foi isso aí. A gente foi aprendendo, né, a entender a mensagem que ela falava para nós. Né?
Então vocês sabem a hora que ela quer fazer xixi, cocô e leva... Sabe, e leva... cocô é facinho. Agora xixi às vezes toma uma xixizada. E leva ela ao banheiro. Leva ao banheiro, leva ao matinho. Então agora eu vou aproveitar para ler alguns comentários. Tem perguntas aqui que os telespectadores fizeram no Facebook do Papo de Mãe. Então a Mariana Prata, hoje é dia das Marianas aqui, disse o seguinte: que delícia de programa. Meu sonho era ter um bebê em casa, mas minhas 2 gravidezes foram complicadas desde o início. A primeira nasceu de 35 semanas e a segunda fiquei até internada para conseguir chegar até as 37 semanas. As 2 foram parto normal, a primeira com analgesia e a segunda sem. Quero saber como tem sido a aceitação das doulas nos hospitais. Como está sendo a colaboração dos hospitais no parto humanizado? Eu tive as 2 em hospital particular e a humanização 0, ela disse. Quem quer falar sobre isso? A Marcele pode falar das doulas. Fala da das aceitação doulas. das doulas. Na verdade, tem 2 questões. Tem do hospital aceitar a doula e da equipe, o médico obstetra aceitar a doula. Alguns hospitais aceitam doulas, a gente tem um cadastro até nesses hospitais como doula ou como instrumentadora, porque a doula não é uma acompanhante de parto, ela entra pela equipe da mulher, o acompanhante geralmente é o marido. Então, alguns hospitais, eles admitem que a doula é uma acompanhante, e aí ou é a doula ou é o marido que entra, e alguns hospitais aceitam a doula como equipe. Mas aí depende do médico que acompanha aquela gestante, aceitar uma doula ou não. E normalmente eles aceitam? A maioria não. Você teve doula no hospital? Quando teve o primeiro filho? Eu tive doula nos 2 partos, foi a mesma doula, inclusive. Ela foi importantíssima, principalmente E no o meu hospital primeiro. aceitou no primeiro parto? Sim, era uma equipe humanizada, né, num hospital que já estava acostumado com essa equipe, então não teve nenhum problema. Ela foi a pessoa que me recebeu no hospital. Tem até no livro algumas fotos que eu gosto muito. Quando eu cheguei no hospital, tinha rompido a bolsa em casa, né, e eu estava com muita contração. E cheguei e no saguão lotado, assim, eu vi ela do outro lado do saguão e a gente veio, assim, caminhando uma em direção à outra, e aí eu senti uma super dor de contração, assim. E aí já me assustei, olhei pra ela e falei assim, ai, eu tô sentindo muita dor. Ela falou assim, ela me deu um abraço e falou assim, deixa vir, é o seu corpo que está se preparando para a chegada do seu bebê. Aquilo foi tão bom de ouvir, assim, me deu uma tranquilidade tão grande, e eu falei, é isso mesmo, né, tá tudo bem. Então ela falou, tá tudo ótimo. Eu acho que a figura da doula nesse processo do trabalho de parto é importantíssima, né? Eu aceito doulas. Agora, tenho que fazer alguma ressalva em relação ao aspecto médico. A gente não pode esquecer que toda essa movimentação, todo esse processo, ele ainda é muito novo. Né? Nós médicos, nós estamos acostumados com coisas impostas, com a maneira como a gente aprende. Não só os médicos, como as enfermeiras também. E essas são os participantes que se tem no hospital, que seguem normas, que seguem regras dentro de um hospital, são funcionários desse hospital. Então, às vezes, essa resistência que as mães sempre comentam, que existe por parte da equipe médica de hospital ou da equipe de enfermagem, ela existe. Mas é uma coisa que está se modificando, com o passar do tempo isso vai melhorando cada vez mais. Quer dizer, no serviço público isso já é verdadeiro. Hoje mesmo, né, no serviço público já existe um movimento para que se melhore esses atendimentos na parte obstétrica, né? Já temos hospitais de serviço público com o caráter humanizado, recebendo inclusive prêmios nesse sentido. Coisas que a gente não poderia pensar há 10 anos atrás, que a gente realmente nem pensava que isso poderia acontecer. Queria até aproveitar para a gente assistir uma reportagem que o Anderson Vasco fez lá na Espanha. Foi conhecer a Tecla, uma garotinha que nasceu em casa. Foi o 3º parto da Lourdes, depois de ter tido 2 filhos num hospital. 3 anos após o parto, Lourdes se reencontra com Maria Jesus, a parteira responsável pelo nascimento de sua filha Tecla, ocorrido em sua própria casa. Umas poucas fotografias são testemunhas daquele dia. Tomar a decisão de ter a sua filha fora do hospital foi relativamente fácil. A presença de Maria Jesus deu a segurança que faltava. Tive certeza desde o começo de que ia dar à luz em casa, ainda mais acompanhada pela Maria Jesus. Eu sabia que se ela visse a necessidade de ir para o hospital, ela diria. Não era parir em casa a qualquer preço. O bebê e eu tínhamos que estar em segurança, é claro.
Agora, Maria Jesus ajuda as futuras mamães que querem dar à luz em casa. A partir do 5º mês de gravidez, a parteira realiza reuniões para passar informações e também acompanhar o estado de saúde de cada gestante. Preciso ver se a gravidez desta mulher se desenvolveu de forma saudável, se ela não teve hipertensão, diabetes e se o bebê está bem posicionado. Estas são as coisas mais importantes para se ter um parto em casa. Esperamos que o parto em casa seja totalmente saudável e normal. Que o parto em casa seja um parto perfeitamente saudável e normal. O parto de Tecla me regenerou dos outros dois. Não digo que foram um drama, mas eu parecia um recipiente sendo esvaziado. E neste último, minha filha e eu fomos as protagonistas. Somente na Espanha, no ano passado, 500 mulheres aproximadamente optaram por ter o seu filho no salão da sua casa. Nestes casos, é importante contar com a cumplicidade dos pais. Na maioria das vezes, trata-se de uma presença silenciosa, que dá a mão, um sorriso, um olhar. De uma sonrisa, de uma mirada. No começo ele tinha um pouco de medo, mas depois de ler alguns livros e assistir na internet a alguns vídeos de partos em casa, eu consegui convencê-lo. O tempo passou e a pequena Tecla já não é um bebê. Agora é quando a mãe pode olhar para trás e sentir-se orgulhosa da decisão que tomou. A união com este bebê é diferente da de um parto com hospitalização. Não digo que eu ame a pequena Tecla mais do que os outros dois, mas é algo instintivo. Anderson Vasco, da Espanha, para o Papo de Mãe. Então, como a Mariana comentou, na Holanda, por exemplo, de 40% a 50% dos partos são em casa. E uma coisa interessante é que nos países de primeiro mundo, o Japão, a Europa, Estados Unidos menos, mas Canadá, não existe a opção da mulher escolher pela cesárea. Então, aqui no Brasil, porque é uma opção do médico, uma opção da mulher. Na verdade, no Brasil é cultural. Como na Europa é cultural o parto normal, no Brasil a cesárea virou cultura. Então isso, na verdade, é um retrocesso para o nosso país. Isso é um atraso. Não é nada legal você ser campeão de cesárea. Mariana, e nós temos uma dica que chegou no Facebook do Papo de Mãe. A enfermeira Graciele Mariano entrou em contato, ela que faz parte da comunidade Aleitamento Materno Solidário, para convidar as telespectadoras do Papo de Mãe para as reuniões semanais de graça que acontecem em São Paulo. Para a comunidade, o desmame precoce ainda é uma assustadora realidade no Brasil. Mais informações no Facebook. E o Aleitamento Materno Solidário vai gravar e disponibilizar as reuniões para as mamães de outras cidades e estados brasileiros. E obrigada a Graziele pela dica e pelo livro. Ela mandou o livro para a gente, Socorro, Eu Não Sei Amamentar. E também através do Facebook do Papo de Mãe, nós recebemos o documentário Anami, o Florescer da Vida. O filme, que é distribuído de graça, retrata a atuação de um grupo de enfermeiras obstetras que dedicam suas vidas a apoiar gestantes no nascimento de seus filhos em um ambiente humano e acolhedor em Florianópolis. O site que disponibiliza o documentário de Priscila Guedes de graça é o www.multidal.arte.br. Infelizmente chegou ao final o nosso programa. Queria até a Mariana sair um pouquinho com a Joana. Vamos ver se ela volta enquanto a gente faz o encerramento, para agradecer também a participação dela. Vocês têm algum site para divulgar? Então fala pra gente, Priscila, quem quiser saber mais sobre o trabalho. O site da Prima Luz, que é onde eu e a Márcia trabalhamos, é www.primaluz.com.br. Tá legal. Acessem o site, é bem legal. E você, Marcele, quer divulgar algum site? Eu tenho deixar algum recado? Um blog também, um blog site sobre yoga, que é yoganagravidez.com.br. Tá legal. Eu queria divulgar também o da Casa de Parto, porque lá tem muitos relatos e os relatos são fundamentais para a gente entrar nesse caminho, né, do parto natural. casadopartosapopemba.wordpress.com. O blog, você que cuida do blog, Sim, é isso? e tem vários relatos de diversas mães que tiveram parto na casa de parto. E vamos mostrar mais uma vez o livro da Luciana. Tem blog também, tem site? Eu tenho um site, é o www.partocomprazer.com.br. Vou mostrar aqui. Ou então partocomamor.com.br também é o mesmo site. E o doutor tem algum site?
Olha, não tenho site, eu talvez até por isso mesmo, até essa questão de gostar de parto normal, me sinto um pouco anacrônico, sou meio avesso à coisa de tecnologia, mas eu acho que é uma característica minha mesmo. Mas quem tiver dúvidas pode encaminhar para a gente? Pode encaminhar para vocês qualquer dúvida, não há problema nenhum, estarei disposto a responder. Se o senhor quiser inovar, assim que terminar o programa aqui, começa o chat do Papo de Mãe no nosso site, aí se o senhor puder entram os telespectadores do Brasil todo podem tirar dúvidas. Depois a gente fala direitinho como é que faz para participar do chat. E também queria agradecer a Mariana e o Pascoal. E olha, é o seguinte, aqui no Papo de Mãe pode amamentar, tem que amamentar mesmo, né, Mariana? Outro dia teve polêmica aí sobre essa coisa de amamentação, né? O mamaço, né? Você tem blog também? Porque todas as mães têm blog. Eu tenho um blog, ainda está no comecinho, mas tem um link para a matéria que eu fiz sobre higiene natural infantil, né? É www.mariejoana.wordpress.com. Aí tem lá, assim, as nossas ideias, né? Nossos carinhos de mãe. Então as mães vão poder tirar todas as dúvidas. Bom, a Maria é filha da Ana Maria, né? Da Ana Maria Braga. E a vovó, o que achou de toda essa história? A vovó está orgulhosa. Gostaria de ter tido os partos dela em casa também. Ela vê as fotos, achou super emocionante. Do próximo ela vai estar. Ah, legal, tá bom. Obrigada. Você tem blog também? Não, Então, obrigada mesmo por terem vindo. E, bom, a partir de agora, você pode conversar sobre parto natural no chat em www.papodemãe.com.br. E no próximo programa vamos falar sobre métodos de ensino. Daqui a pouco vai ser esse seu assunto, né? Alfabetização, aprendizado em geral. Como é que as escolas fazem para ensinar nossos filhos? Você vai conhecer, inclusive, escola pública com propostas diferentes. Não perca o Papo de Mãe, é todo domingo às 7 da noite aqui na TV Brasil. Então até domingo que vem. Até lá, tchau, tchau. Arthur, Quantos anos você tem, Arthur? 3. Arthur, como chama seu irmãozinho? Pedro. E o Pedro não veio? Não. Conta pra gente onde que o Pedro nasceu e como foi que ele nasceu? Na banheira.